pessoal, o Inspiração está no ar pelo Sistema Sagres de Comunicação e, como sempre digo, a nossa ideia aqui é sempre contar uma história legal, bacana, inspiradora. E hoje, claro, mais um personagem e uma história de vida daquelas que vai fazer você refletir e refletir muito sobre o que você tem feito, deixou de fazer ou pode fazer para inspirar pessoas. Eu estou com o livro aqui na mão, Nascido para Vencer, Uma Vida de Superações, João Carlos Rodovalho Costa. Ele é o personagem do nosso Inspiração de hoje, o João Saci está aqui com a gente para bater um papo. João, muito obrigado, cara, por atender o nosso convite aqui na Sagres, bater um papo aqui para contar a sua história que é tão inspiradora. Eu que agradeço pelo convite, Wendel. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui falando um pouquinho, contando a minha história, compartilhando os aprendizados que eu tive aí de superação do câncer, pelo menos 5 vezes. Olha, tô vendo o seu joelho eletrônico, Você estava aqui dando explicações para a gente fora do ar, liga, desliga, carrega e tudo mais, e aí foi inevitável a pergunta, porque o seu nome, João Carlos Rodovalho Costa. Isso. Falei, João, Saci por causa de uma perna só? Conta um pouquinho da origem do apelido. Eu sempre digo que apelido bom é apelido que a gente recebe, né? E pegou rápido, né? Tem que ser assim. A gente não se coloca apelido, a gente recebe. Foi em 2016, eu estava fazendo uma campanha, aliás, 2016, 2015, eu estava fazendo uma campanha para comprar uma prova de corrida na internet. Aí uma mãe de uma amiga minha, uma amiga de infância, falou assim, compartilhou o post, na época já estava na questão das redes sociais, não era do jeito que era hoje, né? Então, para mensurar algumas coisas na rede social, se utilizava as hashtags. E eu falei assim, nossa, legal esse apelido, porque ela colocou prótese para o João Carlos, prótese para o Saci CrossFit. Saci CrossFit. Saci CrossFit. Falei, nossa, que bacana. Vou adotar esse apelido durante toda a campanha para comprar a prova de corrida. Eu usei o Saci CrossFit, mas depois, CrossFit é marca, é royalties, então você tem que pagar royalties, e eu não estava afim de pagar royalties, não tinha dinheiro para isso também. Falei, não vou pagar dinheiro para usar um apelido. E tirei o CrossFit, virei crossfitter. Crossfitter é quem faz CrossFit, né? Antigamente, ali em 2016, não se tinha tanto conhecimento. E eu comecei a fazer palestra. Falei, cara, não tem muito sentido usar o CrossFitter, porque vou começar a fazer palestra para empresas. Muita gente que vai estar ali não sabe o que é, né? Às vezes as pessoas nem conheciam o CrossFit ainda, não era tão difundido assim. Aí eu falei, não, vou tirar o CrossFitter, vou colocar meu primeiro nome, João, e o Saci. Porque as pessoas me perguntam, qual que é o seu nome? João Carlos. E aí, João, tudo bem? Eu falo, mas não adianta, né? Que a gente chama de João Carlos é só uma família mesmo. E quando chama, eu falo, ixi, deu algum problema, né? Mas é assim, daí que veio o apelido João Saci. Acabou virando uma marca mesmo, representando muito bem quem eu sou. Quando eu faço palestras, eu digo que eu não acho pejorativo, não acho ruim me chamarem de Saci. Para mim, representa muito bem quem eu sou. A pessoa que tem uma perna só e que a partir daquele momento que só teve uma perna, passou a fazer tudo o que poderia fazer na vida, né? Não se limitou e foi transformando a sua vida. Eu digo que o João Saci nasceu no dia que eu amputei a perna. Explicada a origem do apelido, eu quero utilizar aqui uma ordem cronológica rapidinha para a gente entrar de sola nas tuas experiências e em tantos momentos de superação que você teve. Você está com 40 anos e aos 17 anos foi diagnosticado com câncer no joelho que levou à amputação. Depois disso, outros casos de câncer também. Isso. Ainda bem que você falou entrar de sola e não com os 2 pés, né? Porque se falasse com os 2 pés, eu ia dizer que não dava. Então, minha história começa... Cara, eu não posso deixar de comentar o que eu acho super curioso. Você é amigo do João Vitor? Sou. João Vitor Runner, que é velocista. Isso.
E aí ele veio aqui, vocês colocam a meia na prótese, assim, no tênis. Sim, tipo sim. assim, pô, vou colocar a meia aqui também. Ele ainda brincou, não, é para esquentar meu pé. Ele, no caso, esquenta os dois pés que Os ele não dois, tem, ele né? tem amputação abaixo do joelho. No meu caso é para eu não perder o par, tá? Porque hoje, por exemplo, a meia que está no pé direito, né? Amanhã ele vai para o pé esquerdo, o que está no pé esquerdo vem para o pé direito. Então eu uso o par por 2 dias, né? Então eu economizo um pouquinho aí. Mas voltando ali Então, a ordem cronológica ali, rapidinho para você explicar. Eu fui diagnosticado com câncer aos 17 anos de idade, que levou à amputação da perna, porque o tumor ele entrou para dentro do joelho e não tinha mais o que fazer. Ele tomou conta do joelho inteiro, né? Acabei fazendo essa cirurgia da amputação, faltando 1 mês e 28 dias para o meu aniversário de 18 anos. Logo, aquele momento que você está de transição. Já vou fazer 18 anos, vou tirar minha carteira, vou poder buscar meus objetivos, trabalhar, enfim. Todas aquelas mudanças que a gente tem quando vai fazer os 18 anos. E naquele momento a vida me cobrava um outro posicionamento, cobrasse que eu lutasse pela minha vida, que eu tivesse vivo aqui hoje. Enfim, superada essa primeira fase em 2001, onde eu passei pelo câncer pela primeira vez, eu comecei a nadar. Me tornei um atleta paralímpico de natação. Eu digo que eu me tornei um atleta muito mais completo após a cirurgia de amputação. Porque ali eu descobri que, por exemplo, eu deveria trabalhar melhor minha técnica, melhor minha braçada. E foi quando eu comecei a ganhar vários títulos e vários campeonatos, né, depois da amputação. Fui campeão brasileiro em 2002, 1 ano depois de terminar meu tratamento de quimioterapia. E eu fui investindo no esporte. Até que em 2004 eu consegui índice para a Paralimpíadas de Atenas, mas eu não fui convocado porque eu consegui somente um índice só. E no esporte é assim, vai quem tem os melhores índices. E tá certo, né? Tipo, a pessoa tem que ir os melhores mesmo para representar o Brasil numa Paralimpíada. Até que depois ali em 2005, quando eu estava no auge da minha carreira, eu descobri o câncer pela segunda vez. Eu estava com 12 nódulos no pulmão. Aí dessa vez o meu médico falou assim, a gente vai ter que fazer um autotransplante de medula, você vai ter que doar a medula para você mesmo. Eu falei, não, tudo bem, né? A gente faz isso. E nessa época eu cheguei a pesar 52 quilos. Eu tenho 1,85 m, aí com 52 quilos você pode imaginar o tanto que eu fiquei magro, né? Isso foi em 2006 que eu fiz o autotransplante de medula. 8 de fevereiro de 2006 foi quando eu fiz esse procedimento. Terminei essa questão do autotransplante, eu voltei a nadar e voltei a competir. Mas só que essa volta foi muito difícil. Eu não era mais o mesmo atleta, aquele cara que estava nadando, fazendo os melhores índices, os melhores tempos. Isso na minha cabeça deu uma bugada, né? Tipo, eu tive que entender que eu não era mais a mesma pessoa, mas eu continuava sendo o João Carlos, a pessoa que gostava de atividade física, que gostava de nadar, que gostava de competir. E que eu teria que recomeçar a minha história. E, cara, eu sentia muita dor, sabe, Wendel? Muita dor. Em toda a musculatura. Meu braço, ele queimava muito. Por exemplo, estava nadando, eu sentia muita queimação no músculo. Reflexo do tratamento. E entender que eu não era mais o mesmo foi muito difícil. Ali você encerrava a sua carreira de nadador de alto rendimento? Não, pelo contrário. Não? E eu tive que reiniciar, mas lógico. Eu comecei a nadar, comecei a trabalhar também, a estudar, então a natação foi ficando um pouco mais de lado, mas eu não deixava de competir. Competia, ia para campeonatos, ganhava títulos também, mesmo após esse autotransplante. Até que em 2009, fui fazer meus exames de rotina, eu descobri o câncer pela 3ª vez. Eu tive que fazer mais uma cirurgia. Só que dessa vez eu não fiz nenhum tratamento, eu só fiz a cirurgia. Não tive que fazer quimioterapia. Qual foi essa cirurgia? Foi de retirada do nódulo na parte superior do pulmão esquerdo, porque ele estava bem nessa região aqui. Aí em 2010, eu fiz meus exames de rotina. Lógico, depois da cirurgia eu voltei a nadar, voltei a competir. Em 2010 eu voltei, fiz meus exames de rotina e apareceu mais um tumor. Só que dessa vez ele estava próximo de uma artéria. E o médico falou para mim, olha, a gente vai ter que tirar parte do seu pulmão esquerdo. E nas minhas palestras eu falo que naquele momento eu aprendi a fazer sacrifícios para seguir vivendo. Porque eu falei para ele, cara, faz o que for necessário, eu quero continuar vivo.
Para mim, tirar parte do pulmão não vai ser algo muito grave, porque eu estou perdendo somente parte do meu corpo material. Eu não estou perdendo quem eu sou, não estou perdendo a sua minha essência. Né? E ele falou que eu não seria mais competitivo. E eu friso muito, ele tem a opinião dele, eu tenho a minha opinião. Voltei a nadar, voltei a competir, voltei a ganhar campeonatos mesmo após a retirada de parte do pulmão. Porque eu entendi que, ok, eu não tenho parte do pulmão, eu sou um atleta, eu sei da minha essência, eu sei a capacidade que eu tenho. Então, para eu ter menos gasto energético, eu tenho que melhorar a minha técnica. Então, foquei em melhorar muito mais minha braçada, eu deslizava mais na água. Então, isso tudo me trouxe mais essa consciência, né, de quem eu era. E eu voltei a competir, até que em 2014 eu já não estava mais com tanta motivação assim para treinar, para competir. Eu deixei a natação de lado, né? Acabei me aposentando da natação. Aí, ex-atleta, come muito, né? Entrei nesse ritmo de comer, de beber, acabei dando uma inchada, comecei a roncar. E eu vi na internet o pessoal fazendo uma atividade física. Todo mundo destruído, todo mundo arrebentado, mas todo mundo feliz. Eu falei, não, quero fazer esse negócio. CrossFit. Que foi o CrossFit. Em 2014, eu fiz a primeira aula experimental junto com o PH, que é o dono da Flampar CrossFit. Fiz a primeira aula experimental com ele. E, cara, eu fiquei 3 dias com o braço assim. Moído. 3 dias sem... no CrossFit a gente brinca que é a síndrome do T-Rex. Porque você fica com o braço curtinho, você não consegue esticar, né? 3 dias com o braço assim, dormindo mal e falando, não, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero pra minha vida. E comecei a treinar no cross e não parei mais. Desde 2014, já tem 9 anos aí. O pessoal tem receio, às vezes, de fazer o crossfit. Eu falo, cara, tem 9 anos que eu treino crossfit com uma perna e nunca me lesionei. Então, essa questão Tá dado o recado. Tá dado o recado. Essa questão de lesão, lesionar, você vai se lesionar sentado no sofá. Descendo do carro, como eu já me lesionei as costas. Então, é isso, né? Tipo, quando você está em movimento, sempre vai ter o risco de lesão. A questão é você trabalhar para que esse risco seja diminuído. Trabalhar com gerenciamento de risco. Aí, em 2015, eu comemorei minha alta do câncer. Em 2013, eu me formei em gestão financeira. Sou formado em gestão financeira. No meio desse caos todo, né? Acabei me formando em gestão financeira. Porque a vida vai continuando, você vai, né, e conquistando seus objetivos, outras coisas, além só da doença, né? Você não foca na doença, você foca em estar vivo. Não deve focar na doença, né, João? Porque tem gente que, daqui a pouco você pode dar o seu relato e dar a sua versão para conduzir essa história com mais tranquilidade, porque tem gente que se entrega. Sim, com certeza. E você é a prova de que esse não é o caminho. Não, não é. Nunca foi e nunca será. E não deve ser, né? E nem deve ser. Aí, em 2015, eu comemorei minha alta do câncer, porque já havia 5 anos que eu não tive nenhuma recaída. Aí, beleza, considerado curado, chance de ter câncer como qualquer outra pessoa que nunca teve. Aí, em 2016, fiz meus exames de rotina e descobri pela 5ª vez. Só que dessa vez era um tumor que estava entre a pleura e o pericárdio, na região aqui do tórax. Simples também, uma cirurgia. Eu fiz a cirurgia dia 22 de dezembro, dia 24 de dezembro estava passando Natal em casa. Eu me programei para fazer isso. E eu lembro que eu treinei até o dia 21 de dezembro. Até o dia 21 de dezembro, antes da cirurgia, eu ainda estava treinando no CrossFit, porque a atividade física preparou meu corpo para lidar com as adversidades da doença e para também lidar com a recuperação das cirurgias. Aí, em 2017, eu comecei a fazer palestra, onde eu contava minha história. Em 2018, eu decidi escrever meu livro, porque eu falei, não, preciso contar minha história em um livro. Era algo muito forte dentro de mim. As pessoas falam, não, você não precisa de um livro agora, não. Eu falo, não, eu preciso. Eu preciso que esse livro seja publicado. E hoje, ele já me trouxe tanto retorno positivo de gente que, por exemplo, eu vendi um livro em Atibaia. Esse livro foi parar em Paracatu, Minas Gerais. Atibaia, interior de São Paulo, perto de Brasília e Paracatu, onde um pai estava, de repente, com suspeita de câncer no rim e falava, nossa, eu não enxergava mais nada na minha frente. E quando eu li seu livro, ele me trouxe uma esperança. Eu falei, cara, tá aí. Não, né? você atingiu o seu objetivo. Eu atingi o meu objetivo. Contar a minha história para estimular pessoas para que elas lidem bem com o diagnóstico de câncer.
Sim. Um diagnóstico de câncer, eu imagino, João, que seja algo assim devastador. Foi devastador para você? E como foi superar isso na hora que você recebeu? Você era um adolescente. Sim. Tinha apenas 17 anos. Imagino que estava com seu pai, sua mãe, seus familiares. Como é que foi esse momento? E o que você pode passar para quem está nos assistindo para tentar conduzir isso da forma menos agressiva possível? Olha, o primeiro fato que quando a gente recebe o diagnóstico de câncer, eu digo que é a negação. Você nega, você fala, não, mentira. Aceitar e ir à luta é o melhor caminho? Aceitar é o melhor caminho. Tudo aquilo que você não aceita na sua vida cria resistência. E ele reafirma aquela questão de se torna mais difícil. Porque a partir do momento que você aceita a realidade que ela se mostra para você, você pode trabalhar e melhorar ela. Porque se você não aceita, você não consegue trabalhar em sua melhoria. Aceitar não significa conformismo. Ok, é assim e assim vai ser. Não, aceitação exige compromisso. Que você trabalhe para a mudança. Superação. Para que você possa superar aquele momento difícil e possa transformar. Não é que vai se tornar, vamos dizer assim, menos sofrido, menos doloroso. Você vai conseguir suportar mais o processo. Você vai conseguir superar essa adversidade de uma outra maneira. E depois você vai conseguir fazer a ressignificação desse processo. Você utilizou o esporte para superar. Sim. O esporte tem salvado a sua vida. Mas Sempre. tem gente que não vai conseguir praticar o esporte. Ela tem outras formas de conseguir superar esse diagnóstico, Tem. Eu digo que tem alguns pilares na sua vida que você precisa ter. O espiritual é um deles. Se você não trabalha seu lado espiritual, talvez seja bem mais difícil você passar por essa situação. Trabalhar a fé. Trabalhar a fé, porque se eu não tivesse fé naquele momento, eu não conseguiria acreditar que eu iria estar curado. Eu não conseguiria acreditar que eu teria um outro futuro. E aceitar a ajuda de outros também é importante, não é, João? Tem. Lógico que toda essa base que você tem de pessoas te auxiliando, isso te ajuda a passar por esse momento. Eu tive uma grande rede de apoio. Minha família foi minha rede de apoio. Meus amigos foram minha rede de apoio. Meus médicos, a terapeuta, a psicólogo também, foi minha rede de apoio. Eu não consegui chegar onde eu cheguei sozinho. A gente não chega onde a gente está sozinho. Tem diversas pessoas que nos ajudam. Então, que trazem vamos dizer assim, essa ajuda, esse auxílio para que a gente consiga superar o momento difícil. Mas, lógico, o peso das decisões, quem tinha que suportar era eu. Eu que tinha que fazer por mim, eu que tinha que dar o passo. Você pode ter toda a rede de apoio, você pode ter todo mundo que vai te ajudar, mas se você não der o próximo passo, se você não fizer por você, a sua rede de apoio não vai conseguir fazer. Você é um esportista. Sou. Natação, crossfit, e aí teve a ideia em São Leopoldo, no interior do Rio Grande do Sul, você morou lá também, hoje mora aqui em Goiânia, de ir para uma corrida 9 quilômetros com a prótese. Não, na época não tinha prótese de corrida. Você foi de que jeito? De muleta. Na época eu queria mostrar para as pessoas... Você piorou a situação, em 1000%, João. E depois piorei mais um pouco, tá? Daqui a pouco nós vamos chegar naquela parte do Everest. Do Everest. Não, você piorou e provocou milhões de pessoas. Um pouco. Vamos dizer assim, quando eu faço palestra, pergunto, alguém já teve vontade de ir para o Everest? Ninguém levanta a mão. Antes do Everest, aí você estava lá em São Leopoldo e falou, cara, eu vou 9 quilômetros aqui de muleta. E foi. Eu queria mostrar para as pessoas que eu era merecedor de uma prótese de corrida. Eu estava fazendo a campanha para comprar a prótese de corrida, só que eu não tinha dinheiro. É muito caro, né? É. A sua prótese, você falou 180 mil reais. É, mais ou Tudo menos. é muito caro, né, João? Na verdade, a questão é que é material importado, a gente não tem ajuda, né, de custo, assim, e acaba que isso tudo se torna muito mais caro. Um parêntese, no Brasil as políticas públicas para pessoas com deficiências, elas são deficitárias no sentido de conseguir uma prótese no SUS e tudo mais? A prótese do SUS não reabilita. A grande verdade é essa. A prótese do SUS é uma bosta. Desculpa a palavra. Ela mais atrapalha. Mais atrapalha do que reabilita a pessoa. E acaba criando um trauma. Porque a pessoa que amputa a perna, ela coloca muita esperança na prótese.
de tipo, vou conseguir fazer minhas coisas, né? Vou conseguir ter uma vida, entre aspas, normal, porque normalidade eu digo que não existe, né? Mas vou conseguir ter minha rotina, fazer o que eu fazia antes. A pessoa coloca muita esperança nisso. Aí se você tem algo que te machuca, que não te proporciona liberdade de movimento, então, infelizmente, porque o SUS, ele trabalha de uma forma de entender que todo mundo é um paciente muito limitado, que não vai fazer nada, vai ficar o dia inteiro em casa. E não é. Não é, né? Hoje, você falou do João Vitor, tá conversando aqui comigo agora sobre a questão de atividade física. Hoje em dia, tipo, faço tudo. E aí foi para a corrida para tentar ganhar uma prótese. Para mostrar para as pessoas que eu merecia, né? Para as pessoas doarem para a campanha. E quando eu tive a ideia, eu falei assim, nossa, eu vou lá correr, vai ser muito massa e tal. Aí no dia chegou, eu falei, nossa, o que eu inventei? Mas você correu? Conseguiu correr com a muleta ou caminhou? Intercalou, né? Fiz corrida e caminhada. 9 quilômetros? 9 quilômetros. Mas no meio da caminhada começou a chover, aí a minha mão começou a escorregar na muleta e acabou arrebentando a palma da mão, assim, deu uma bolha, saiu a pele. Aí no meio da corrida eu falei pro cara, não, só enfaixa aí que eu quero continuar. A corrida foi o primeiro grande desafio. Foi o primeiro grande desafio. Aliás, não foi o primeiro grande desafio. A sua vida em si é o primeiro grande desafio. Depois veio a corrida. É difícil dizer quais são os desafios, né? Os maiores. E como surgiu a ideia de subir o Everest, cara? Assim, do nada, como é que foi isso aí? Você já curtia ver montanhismo, escalada? Como é que foi? A primeira vez que eu fui pra praia foi em 2002. Eu tinha 18 anos, depois da amputação. Foi a primeira vez que eu desci a serra, né? E quando eu olhei para cima, eu falei, caramba, é lindo demais as montanhas. Sempre fui fascinado por montanhas. E quando eu passei pelo câncer pela primeira vez, eu tinha essa coisa, eu preciso ir para o Nepal, para o Tibete, para a Índia, achando que eu ia encontrar algumas respostas externamente. Mas não, as respostas vieram internamente. Então, sempre tive essa vontade, esse chamado de ir para essa região. E quando eu vi um amigo meu indo, eu falei, cara, se ele foi, eu vou. Eu tenho muito disso. Se eu vejo uma pessoa fazendo algo, eu falo, não, eu consigo também. Eu vou conseguir também. Porque se ele consegue, eu consigo. Eu uso as pessoas como referências. Para mim, a gente precisa de referências. O livro é isso. É ser uma referência para alguém que está passando por alguma dificuldade. E quando eu vi ele indo, eu perguntei, cara, como que é e tal? Ele falou assim, João, mas por que você está me perguntando isso? Eu falei, não, porque eu quero ir. Ele só tem uma perna. Eu falei, mas a gente treina a mesma coisa. Ele, tá, mas você não tem uma perna e não tem par do pulmão. Eu falei, mas eu treino muito mais do que você. Então, eu tenho conhecimento de quem eu sou. Então, isso me proporciona poder fazer aquilo que, de repente, eu tenho vontade de fazer. E foi nesse momento que eu decidi ir para o acampamento base do Everest. 5.364 metros de altitude. Aí o povo falava assim, não morreu de câncer e vai morrer no Everest. Eu escutei congelado. Muito isso. Escutei muito, muito. Não só congelado, mas de todos os problemas que pode acontecer, né, lá no montanhismo. Mas só que o trekking até o acampamento base, né, não é uma escalada, é um trekking, né, você vai caminhando. É uma caminhada de 7 dias que você faz, né, e são 50 quilômetros. Então é subida e descida, subida e descida. São apenas 50 quilômetros, só 50 quilômetros, mas que duram 7 dias. 7 dias. 5.364. São 5 dias propriamente ditos de caminhada e 2 dias de aclimatação. E quantas horas por dia de caminhada? De 3 a 6 horas por dia, mais ou menos. Quando que você para caminhar 3 a 6 horas por dia? E carregando equipamento. E carregando uma muleta. Então, acabei chegando lá no dia 17 de abril. 17? 17 de abril. Era um domingo de Páscoa. Uma data significativa, bem né? significativa. Renascimento, né? Renascimento. E eu voltei uma outra pessoa, né? É um desafio enorme. Mas, quando a gente bate uma meta, o que a gente faz? Imagino. A gente dobra a meta, né? E hoje o meu dobrar a meta é escalar o Everest. Até o final. Até o final, chegar no topo do Everest. Mas para chegar ao topo do Everest, eu tenho que fazer mais alguns passos. Você está treinando escalada? Treino todos os dias. Escalada não. Eu treino a caminhada, o preparo físico para chegar até o acampamento base, até o topo do Everest. Então, tem algumas montanhas que eu quero fazer,
é o Aconcagua, na Argentina, tem o Tarija, na Bolívia, e o Cotopaxi, no Equador. O Cotopaxi é o maior vulcão do mundo e ele entrou em atividade recentemente. Aí você pode ver tanto que é legal, João, né? Sossega, João. Minha mãe tenta. Sua mãe fala isso? Fala, mas não consegue, não. Não consegue. E aí depois tem o Monte Vinson, que é na Antártida, e o Monte Denali, que é no Alasca. Para depois ir para o principal, que é o Everest. Que é o Everest. Completo. Completo. João, além das palestras, as pessoas te param e, conhecendo a sua história, te pedem algum relato, alguma dica de superação. Você está aberto a isso também? Sim, normalmente as pessoas conversam comigo. Você tem comigo... prazer em ajudar as pessoas assim no tete a tete? Muito, muito. Se eu não ajudar outras pessoas, não tem sentido passar pelo que eu passei. Não tem. Eu tenho que compartilhar minha história. Se hoje eu estou aqui vivo, é porque ainda tem algo para ser entregue. Tem alguma mensagem, alguma missão para entregar. Tem um propósito muito maior. Então, por exemplo, quando as pessoas chegam no Instagram, direto eu recebo mensagem. O Instagram seu é simples, né? A gente vai colocar aqui João Saci. João Saci, tranquilo. João Saci. E quando as pessoas conversam comigo, é justamente esse momento de trazer uma esperança, trazer uma palavra de conforto, principalmente porque você falou, receber o diagnóstico de câncer não é fácil. Mas quando você tem exemplos de alguém que passou... E 5 diagnósticos, então? Depois do terceiro ficou mais fácil. Ah, desconfia, João. Olha aqui, ó. Ué, não morri no primeiro, não vai ser no terceiro que eu vou morrer, ué. Eu quero que você pegue a camiseta. Você pode comprar... O contato é no seu Instagram, João? Isso. Pode ser no direct, né? No direct. Esse é o livro do João Saci. Ele contou com a edição e organização do Matheus Colombo Mendes. Nascido para vencer uma vida de superações, João Carlos Rodovalho Costa. Simplifica. João Saci, está aqui o livro. E o João também tem a camiseta que você vende, né, João? Isso. Normalmente eu fico nos parques aqui de Goiânia, às vezes no Parque Flamboyant, às vezes ali no Areião, na Ricardo Paranhos, no Vaca Brava, enfim, vou alternando, né? Aí eu vendo essa camiseta que está escrito Nunca, Nunca, Nunca Desistir, que é uma camiseta alusiva a essa questão do Everest, porque tem o Saci no Everest aqui. Aí atrás tem a minha marca, mas é uma camiseta boa para fazer atividade física. Ótimo. E eu vendo justamente para arrecadar grana e dinheiro. Para todos esses projetos que você tem. Para todos esses projetos. E, lógico, né, se tiver alguma empresa, alguém que conheça alguma empresa que queira patrocinar o projeto, a gente pode conversar, porque não é um projeto barato. Escalar a montanha não é barato. Exige um grande investimento aí. Então, eu ainda estou buscando patrocinadores. João, em uma palavra apenas, como é que você resume a sua vida? Superação. E se eu pudesse dar outra palavra, é transformação. A vida ela é mudanças. As certezas que a gente tem é que um dia a gente vai morrer e que nossa vida muda. E que quando a gente aceita essa questão da transformação, quando a gente aceita a realidade que está se impondo, a gente pode criar uma nova história, pode criar uma nova vida. Né? Porque nós somos os senhores dos nossos destinos. Nós podemos mudar aquilo que a gente está vivendo. Lógico, exige um esforço. É necessário um esforço para que você possa se transformar. Mas se eu for olhar para a minha vida hoje, do João que era ali com 17 anos... Nossa, é completamente diferente. E pelo jeito melhorou, né? Muito, Dá para sentir nos seus olhos, ver nos seus olhos. No meu livro tem uma frase que diz assim: ao entender que as situações negativas trazem oportunidades incríveis, permitindo resultados positivos maravilhosos, eu acabei ganhando uma vida muito melhor após o câncer e a amputação. Pois eram tantos e bons os ganhos que ele superava as poucas perdas que eu tive pelo caminho. Aí eu friso para as pessoas. Eram tantos e bons os ganhos que superavam as poucas perdas. Perder uma perna, perder parte do pulmão é muito pouco perto de toda a vida que eu tenho hoje. Então é entender, né, que, ok, problemas acontecem na nossa vida, a gente pode ressignificar e a gente pode transformar e ter uma vida muito melhor. Hoje eu sou grato pela vida que eu tenho. Não mudaria em nada as minhas decisões. João, adorei te conhecer e bater esse papo, viu? Muito obrigado.
Eu que agradeço, Wendel. É isso aí. O homem não para, hein? Vocês viram. E o Inspiração também não. Logo, logo a gente volta com outra história inspiradora, fantástica, como a do João Saci. Até mais, pessoal!